Olá, pessoal, bom dia! Vamos começar mais um treinamento diário de vendas? É diário, sim, porque vendas não é uma profissão estática. Vendas é uma profissão dinâmica. Ela acompanha todas as fases da nossa vida e, como todas as fases da nossa vida, nós precisamos sempre olhar para aquilo que foi bom e aperfeiçoar, para aquilo que não foi legal e corrigir, às vezes até mudar. E muitas vezes, algumas questões passam despercebidas, ou então a gente vai empurrando com a barriga aos pouquinhos, e quando vai ver, um mês após o outro, o resultado não é aquilo que a gente gostaria que fosse, aquilo que a gente se planejou. E por esse motivo é que nós estamos hoje debatendo esse tema, que é: frustrado com os seus resultados? 8 dicas que eu gostaria muito que você prestasse atenção, se por acaso alguma delas não tem sido o local onde você tem ficado preso, presa, ou atrapalhado, ou precisando corrigir. Então, a primeira dica de hoje, que muitas vezes ela é comprometedora, tá? A primeira dica é que se você não está atingindo os seus objetivos, verifica se por acaso você não está muito fechado no seu mundinho. O que é o seu mundinho, o meu mundinho? É aquele ciclo que a gente vai se acostumando, e aí entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, às vezes entra ano, sai ano, e a gente permanece nele. Na verdade, a gente se acomoda a ele, a gente acaba se acostumando a ele. A gente sabe que a gente não está chegando em lugar nenhum, mas é meio que a gente tem para hoje, sabe? Então, isso é ruim, porque muitas vezes nós estamos estagnados, porque às vezes as pessoas do nosso meio também estão. E se nós só lidamos com pessoas que se acostumaram a estarem estagnadas, dificilmente a gente vai conseguir enxergar a possibilidade de mudar isso. Porque se todo mundo que eu enxergo ao meu redor está estagnado, por qual motivo que eu seria o diferente? Agora, se você, por exemplo, muda um pouco a sua rede social e passa a se relacionar com pessoas mais ambiciosas, com pessoas que querem evoluir, pessoas que querem melhorar, pessoas que estão se esforçando, pessoas que estão buscando sucesso, você vai falar: opa, que legal, olha, o fulano, a fulana estão chegando lá, eu também vou chegar. E tem até aquele ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas, eu te digo quem tu és. E isso vale para nós também em vendas. Então, reflita isso, tá? Você já pensou sobre isso alguma vez? Não estou dizendo de você largar sua família, não é isso, tá? Na família nós somos muitas vezes o exemplo, sendo pai, sendo mãe, avô, avó, filho, tá? Nós somos um exemplo dentro da nossa família. E até por esse motivo nós precisamos perceber melhor o que acontece ao nosso redor, para que a gente possa trazer coisas boas para dentro de casa. A segunda dica é para você analisar se você está trabalhando de uma maneira inteligente. O que é trabalhar de uma maneira inteligente? É trabalhar de uma maneira que você consegue usufruir do seu trabalho o melhor. Eu vou dar um exemplo para que isso fique claro. Existe uma métrica que vai dizer o seguinte: com 30 abordagens, você marca uma visita. Com 2 visitas, você faz uma venda. Com 60 abordagens, você faz uma venda. É muito comum os vendedores partirem para essa experiência e falarem: olha, de fato, acontece isso. E olha, todas as vezes que os novos vendedores fizeram essa métrica, essa medição, tiveram esse resultado. Mas, com o tempo, ele se tornando mecânico, ele passa a não funcionar tão bem. Por quê? Porque 30 ligações mal feitas ou sem aquele empenho, sem aquele gosto, não dão resultado nenhum. E o contrário também, 30 ligações muito bem feitas cansam muito menos e dão muito mais do que uma visita marcada.
Então, o que é não trabalhar de uma maneira inteligente? Imagine o seguinte, que você trabalhe comigo há 5 anos, e 5 anos atrás eu falei para você no treinamento inicial de vendas que você deveria fazer 30 ligações para marcar uma visita, e aí hoje, totalmente comprometido com o seu objetivo, ao invés de 30 ligações, você faz 60, você faz o dobro de ligações, tá? Mas já não marca as mesmas visitas. Por quê? Porque hoje, com 5 anos de vendas, o natural seria que as suas ligações estivessem tão qualificadas que com 10 ligações você marcaria uma visita. Esse seria o esperável com 5 anos de experiência. Mas por que isso não acontece? Porque nós, muitas vezes, sem perceber, não estou falando que você não seja inteligente, não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que às vezes nós não estamos trabalhando de uma maneira inteligente, ou seja, nós não estamos utilizando a nossa inteligência, tanto intelectual como emocional, para conquistar novos clientes. Então, a forma como nós trabalhamos, ela precisa ser inteligente. Entre 1 e 2 anos, você terá 200 clientes, ou até antes, se você for uma pessoa bem-sucedida em vendas. Então, o que é recomendável? Que esses clientes sejam muito bem atendidos por você, muito bem atendidos. E sendo muito bem atendidos por você, naturalmente, o que vai acontecer? Eles vão lhe trazer novas negociações. Então, um trabalho inteligente, ele aproveita a abordagem, ele prospecta de uma maneira mais assertiva, ele tem uma oferta mais atraente, ele negocia de uma maneira mais produtiva, ele entrega de uma maneira muito mais satisfatória para o cliente aquilo que foi vendido. Por exemplo, você vendeu um produto da Ameplan, tá? Um produto da Ameplan com a Safe Life. Eu vou usar essa empresa de São Paulo, por exemplo, que é semelhante, é comparável à empresa Assim do Rio de Janeiro, tá? Então, é uma empresa com rede própria, verticalizada, com uma rede mais enxuta, com preço baixo. Essa proposta de operadora. Isso não quer dizer que ela seja ruim, não é isso. Mas se o cliente não consegue usar, é muito difícil ele perceber valor naquilo que ele comprou. Então, imagine só o vendedor que trabalha de uma maneira a usufruir desse cliente que ele vendeu. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar o cliente a marcar a consulta, a marcar o exame, a ir direto no pronto-socorro que vai ser atendido. E esse acompanhamento pós-venda faz com que esse cliente se sinta muito bem assistido e mande muitas novas indicações de vendas. Então, o trabalhar de uma maneira inteligente é uma pergunta que você precisa se fazer hoje. Se você não atingir o teu resultado, pense, será que você está trabalhando de uma maneira inteligente? E se você entender que não está trabalhando de uma maneira inteligente, corrija isso, corrija. Tá? Por isso que eu indiquei os meus treinamentos, porque eu já fiz o treinamento completo da Bíblia de Vendas, que eu tenho o livro aqui atrás nas minhas prateleiras, ele está todo separadinho, montadinho para você usufruir dele. Você vai ter grandes vantagens e vai descobrir muitos segredos de vendas. Então, por esse motivo, você precisa se inscrever, porque assim você vai todos os dias corrigindo e trabalhando de uma maneira mais inteligente. Existe uma terceira situação que é quando nós evitamos certas coisas que nós temos vontade por medo. Nós temos muitas vezes medo de errar, medo de nos aproximar de alguém, medo de falar com um cliente que é muito rico ou que é muito imponente. E aí o que acontece? Esse medo, ele só atrapalha a vida da gente. Muitos vendedores tinham medo de ir ao cliente na rua. Na minha época de vendedor, a gente praticamente não tinha acesso ao telefone. Então, o recurso que nós usávamos sempre era a rua. Imagine só numa época que a gente não tinha e-mail, não tinha celular, o telefone fixo era raridade, caríssimo.
E além de tudo isso, ter medo de ir para a rua. Era uma verdadeira tragédia, mas hoje continua isso. Sabe, eu já vi vendedores que têm medo de telefonar para um cliente para conversar com ele. Por quê? Porque o cliente ele pode tratar mal o vendedor. Pode acontecer, principalmente se o vendedor for inconveniente, insistir numa ligação numa hora que não dá. Às vezes o cliente está numa reunião, ele está num compromisso, ele está fazendo uma apresentação. Olha, eu estou aqui com você conversando nessa live, aí um vendedor me liga nesse horário, 6:30 da manhã, falando, olha, Silvio, eu preciso falar com você. E aí liga, insiste, manda WhatsApp, manda e-mail. Aí as minhas mídias não param de ficar sinalizando. Imagina só o transtorno que seria isso. Tá? Não significa que eu não quero comprar, mas ele realmente estaria me irritando. Então tem formas da gente conversar com o cliente de uma maneira adequada, mas nós não podemos deixar de conversar por causa do medo. O medo, ele é algo que é natural no nosso corpo como uma forma de proteção. Por exemplo, eu quero atravessar na faixa, porque eu tenho medo de ser atropelado. Se eu for atravessar fora da faixa, eu tenho que prestar muito mais atenção do que na faixa. Porém, o medo em exagero, ele nos paralisa. Eu tenho medo de ir na cozinha à noite porque está escuro. Ué, por que o medo do escuro? Então, por que o medo do cliente? Por que o medo de telefonar? Por que o medo de perguntar para o cliente se ele está satisfeito? Por que esse medo todo? Ele precisa ser corrigido de uma vez por todas. A quarta atenção que eu quero recomendar, que muitas pessoas hoje em dia acabam caindo nela, é se distrair facilmente. E também não é para menos, né? A gente compra um aparelho de celular, se preocupa em ter um número de telefone e a última coisa que a gente usa é o celular como telefone. Porque lá tem e-mail, WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram, e aí vai, né? Tem uma série, Twitter, notícias, jogos, enfim, tanta coisa no mesmo aparelho que às vezes, sem perceber, a gente passa horas olhando para um celular. E aí, com isso, a gente se distrai, a gente se perde. Não sei se você tem esse problema, mas eu, por exemplo, me distraio facilmente com a televisão. Então, eu não posso ficar num lugar que tem televisão ligada, que eu vou, eu viajo. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza e me disciplinar. Por exemplo, no meu computador, a tela que eu não estou usando, eu fecho. Para mim, minimizar é pouco, porque se eu minimizo, e aí vem uma sinalização, eu vou lá olhar. E aquilo me atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. Então, eu preciso descobrir o que me distrai. Porque imagine o seguinte, se a gente fala assim, poxa, hoje eu já preparei a minha agenda, eu tenho todas essas coisas para fazer e fazendo isso vai ser ótimo para a minha vida, ter um ótimo resultado e não ficar frustrado. Mas aí eu me distraio, aí eu vou ver uma coisa, aí eu vou ver outra, aí eu vou ver outra. Aí quando eu vou ver o que é que eu ia fazer mesmo, esse que é o problema. Quando a gente mente para a gente mesmo, a gente fica se enganando. Eu estou fingindo que estou trabalhando. E quando chegar a época do pagamento, você vai fingir que recebeu. Por isso que não recebe. Tá? Então, nós não podemos nos distrair facilmente. Até por esse motivo, vou falar para você, eu faço o meu trabalho 1 hora mais ou menos, levanto, vou no banheiro, tomo uma água, faço alguma coisinha e volto, porque eu não consigo trabalhar 4 horas direto sem dar uma arejada na cabeça. Eu não consigo. É uma limitação minha. E reconhecendo as minhas limitações, eu consigo tirar das minhas capacitações o melhor proveito. Bom, aqui ninguém é máquina, tá? Ninguém é máquina e ninguém é melhor do que ninguém. Vamos falar bem a verdade, tá? Uma quinta dica que eu quero dar para você é tomar cuidado para não complicar demais as coisas. Por quê? Às vezes, nós transformamos uma tarefa essencialmente simples em algo tão complicado, em algo tão complexo, em algo com tanto detalhe, que aquilo se torna um tormento e não sai. Uma vez a minha esposa pediu para uma colega que ela gosta de fazer
trabalhos manuais, coisinhas, né? E aí ela pediu uma caixinha que ela queria utilizar para colocar lembrancinha para um aniversário que a gente teve e entregar uma lembrancinha para cada pessoa. E aí falou, você prepara uma caixinha para mim colocar lembrancinhas, uma caixa bonitinha? Ela falou, pode deixar que eu preparo. Bom, ela ficou 15 dias trabalhando em cima daquilo. E aí encontrei o marido dela, que é meu amigo, me falou, Silvio, você não tem ideia do mal que aquela caixinha fez para nossa família. Eu falei, não tenho a menor ideia de que mal que uma caixinha possa ter feito para sua família. Ele falou, a minha esposa ficou noites e noites e noites em claro, trabalhando no detalhe da florzinha, no detalhe do detalhe do detalhe. Eu falei, sério? Por causa de uma caixinha? Então, às vezes nós fazemos isso também, e aí, para querer ser tão perfeito, a gente acaba não tendo nada, tá? Então, nem sempre a gente consegue fazer o excelente. Faça o que é possível. Os meus treinamentos eu nunca deixei de fazer porque eu não tinha um bom equipamento, porque eu não tinha... A gente vai aprendendo. A vida é assim, tá? Então, não seja tão perfeccionista, porque, na verdade, você acaba se tornando uma pessoa paralisada com isso, tá? Precisamos tomar cuidado para não desistir fácil demais. O que é desistir fácil demais? É fazer assim, eu começo um trabalho, começo um projeto, e aí na primeira semana encontro algumas dificuldades e paro. Quem age assim nunca chega em lugar nenhum, nem em vendas, nem em nada. Tudo tem um período de aprendizado, tudo tem um período de adaptação, tudo tem as suas dificuldades. Vendas é assim também. Se vendas fosse uma coisa tão fácil, todo mundo seria vendedor, não teria ninguém desocupado no mundo. Por que tem tanta gente desocupada? Porque não tem o talento que eu tenho, que você tem para vendas, ou se tem, não tiveram a perseverança. Então a vitória, ela não é para quem começa, ela é para quem chega lá, tá bom? E para alguns a vitória é mais rápida, para outros a vitória demora um pouco mais. Mas quem desiste no meio do caminho nunca chega na vitória. Então, peço a você que não desista dos seus projetos, não desista do seu foco, tá? Não desista dos seus planos, porque ele é a sua vida, ele está relacionado à sua felicidade. Se hoje você tem uma ideia, um sonho, busca ele, não desista dos seus planos, tá bom? Não desista. A vida da gente, ela é muito curta para a gente poder desperdiçar tanta coisa boa que Deus preparou para todos nós. Então nunca desista. Já indo para o final, perder a sua meta de vista. Uma pessoa fala assim, olha, eu consegui dar entrada no meu apartamento. E ela fala, poxa, eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu não tenho dinheiro. E por que eu não tenho dinheiro? Porque eu perdi a minha meta de vista. Então, meta é algo que tem que ser batido. Meta, para quem tem sangue de vendedor, é compromisso obrigatório. A meta é como se fosse para a esposa falar, eu tenho que preparar a janta para o meu marido e para os meus filhos. Não pode não preparar, tem que fazer. Ou para o marido, eu vou levar o dinheiro para pagar as contas, ou para a mulher que vai trazer o dinheiro, sabe? É um compromisso. Em vendas, nós não podemos interpretar a meta como sendo um quadro na parede, como sendo algo que tanto faz, tanto fez. Quem trata a meta dessa forma, realmente não tem a menor condição de ter um bom resultado. Muito provavelmente, para esse vendedor, ao invés da música We Are the Champion ou outra música inspiradora, ele tem como música de fundo aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí o que acontece? Quando chega no final do mês, cadê as vendas? E aí vamos procurar culpados, né? Eu não vendi porque isso, porque aquilo. Esquece, você não vendeu porque durante o mês você perdeu o foco, você perdeu de vista a sua meta. A meta se constrói todos os dias.
Meta tem que ser levado a sério e, de preferência, bater ela até a metade do mês, para que você possa, na segunda metade do mês, se preparar para o próximo mês e superar a sua meta. E é assim que a gente constrói o mês. Não é falando bobagens, não é ficar preocupando com a vida dos outros, mas é cuidando muito bem da nossa vida, tá bom? Eu realmente desejo de coração que o seu dia seja maravilhoso. E agora peço a você, antes de sair, coloque aí, bem bonitinho, #bora bater a meta. #bora bater a meta. Olha que legal, hein? 7 horas da manhã, você vai sair rasgando para bater a meta. Show de bola, parabéns. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa focada. E com esses pequenos ajustes, o resultado vem, com certeza. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal.